As mulheres recebem salários mais baixos, até quando ocupam a mesma posição que os homens dentro de uma empresa. De acordo com o IBGE, a renda média nacional do brasileiro é de R$ 2.043, mas os homens continuam ganhando mais. Enquanto o salário deles é, em média, R$ 2.251, elas recebem R$ 1.762, quase R$ 500 a menos. Além disso, as mulheres são vítimas comuns de abusos. Algumas leis, como a Maria da Penha e a de carros especiais em transportes públicos, foram criadas para protegê-las. Mas o que podemos fazer em casa, nas escolas, nas universidades, para mudar o cenário de desigualdade de gêneros? Esse é o nosso assunto de hoje, então fique ligado. Está no ar o Educação. Minhas convidadas são a estudante de letras que atua na Setorial Nacional de Mulheres do PSOL, Carolina Peters, e a gerente de marketing do Grupo Record, Rafaela Machado. E a pergunta é empoderamento feminino. Muito se fala nesse conceito e eu queria que vocês falassem da importância, comentassem a importância desse conceito. Você quer começar? Eu posso começar assim. Eu acho que o empoderamento feminino, ele tem que começar muito cedo. E, infelizmente, pelo menos na minha geração, a gente teve muito poucos exemplos, né, de representatividade em livros e filmes de mulheres complexas mesmo, que não fossem a princesa que precisa ser resgatada e nem o interesse amoroso do protagonista, não fosse uma pessoa sexualizada e sem complexidade. Mas hoje eu sinto que isso está mudando na literatura comercial, eu sinto que isso está entrando em pauta, em seriados de TV e está entrando mesmo no imaginário mainstream da cultura, o que eu vejo como uma coisa muito positiva. Você, Carolina? Na literatura e na vida, né? Eu acho que tem dois aspectos do empoderamento. Um é da consciência das próprias mulheres de que elas são também sujeitos, elas são donas das suas próprias vidas e podem estar em patamar igual na sociedade que os nossos amigos, nossos companheiros homens. Mas também acho que num sentido coletivo, de sororidade. Acho que a gente vive um momento em que existe um sentido de solidariedade entre as mulheres que começa a se criar também. Começa, né? Começa. Isso é muito interessante, porque a gente vê como a gente é ensinada a ver as outras mulheres como nossa competição, como as nossas inimigas. Por isso que eu falei, começa. Eu vejo isso até em transporte público, por exemplo. Existe uma lei, a lei do carro de mulheres. Eu pego muito metrô e eu vejo assim que, às vezes, algumas mulheres começam a reclamar da presença de um homem naqueles horários que o homem não pode estar dentro do carro, e outros falam assim, que besteira, não sei o quê. Não, é uma questão de lei. A lei, inclusive, ela é sugestão de várias mulheres. As mulheres sugeriram que existisse essa lei. Então, poxa, vamos respeitar, mas alguns falam, que frescura, não sei o quê. Quer dizer, contra elas mesmas, né? O direito que elas adquiriram. Existe muito esse discurso de reprodução do machismo por parte das mulheres sem nem perceber que é isso que elas estão fazendo, né? Quando teve o caso da Maísa com o Silvio Santos, né, que ele ficou puxando ela para beijar o outro rapaz e ela se sentiu ofendida. Muitas mulheres foram contra ela. Eu li isso também nas redes sociais. E eu acho importante o papel da Maísa nesse momento, falando assim, não, eu não sou obrigada a beijar ninguém, sabe? Eu não deveria ser colocada nessa posição e nós, mulheres, não deveríamos ser colocadas nessa posição, a gente não deve nada a ninguém. Então, assim, eu acho que ainda existe esse aprendizado. Às vezes a gente fica frustrada com outras mulheres que reproduzem um pouco esse discurso, mas ainda tem uma curva aí de aprendizado, Acho né? que a chave não dá para se empoderar sozinha. A gente precisa... No coletivo. Coletivamente, assim, não adianta uma mulher chegar isolada ao espaço de poder, né? A gente precisa de uma sociedade em que todas as mulheres possam ascender socialmente, tá num espaço de poder, tá numa universidade, tá produzindo literatura e sendo valorizada igualmente por isso, né? Não como um caso excepcional, mas assim como os homens é uma regra, é normal, tem que ser normal para as mulheres também. É isso. Imagina, eu já falei com alguns amigos
a respeito disso, que falam, não sei o que, exagero, é o politicamente correto. Eu falei assim, você imagina você com 13 anos de idade, né, com 11 anos de idade, quando a gente começa a formar o corpo, que você sai de uma realidade de coisinha fofa da família, né, da mamãe, e você passa na rua e escuta uma barbaridade no ouvido, que você não está preparada para aquilo, que você nem entende direito o que está acontecendo, mas você sente ameaça. A mulher passa por isso desde cedo. Muito né? cedo. E é aquela coisa, a gente aprende, não olha, aprende até olhando as mais velhas, que a gente não deve olhar quando o cara mexe ou fala uma besteira. Mas também não adianta, quer dizer, é uma forma de proteção, mas que na verdade não ocorre, porque não adianta não olhar, eles não param de falar por causa disso. Na educação de vocês, assim, sem criticar pai e mãe, não é essa a ideia aqui, ou o professor de vocês, nada disso, mas algo que tenha marcado vocês durante a educação, que tenha feito isso, feito calar a voz de vocês e ter mostrado, o teu lugar não é bem aqui não, é ali do lado. Vocês lembram de alguma situação assim? Tem o clássico sento igual mocinha, né? Aham. Eu, tipo, você é uma mocinha, você não pode fazer X, Y, Z, você não pode se vestir assim, ou depois... Assim, não foi feito pra me fazer me sentir oprimida, mas acaba que você introjeta aquilo, né? Questões feministas em sala de aula, falar para Carolina. Como é que você vê o tratamento dessas questões em sala de aula, seja nas universidades, nas escolas, enfim? Eu acho que o mais interessante é que elas estão surgindo a partir das próprias alunas hoje em dia, assim. Acho que nos últimos anos teve um movimento de que as mulheres dentro das universidades primeiro e depois das escolas começaram a se auto-organizar. Elas começaram a perceber o quanto elas viviam A gente começou a perceber, né? Porque eu me sinto parte dessa geração. Eu fui uma das fundadoras, junto com várias outras mulheres, da Frente Feminista da USP, que foi uma das primeiras frentes feministas das universidades no Brasil. E da gente perceber o quanto o nosso espaço dentro da universidade era complicado, o quanto não tinha resposta das reitorias, por exemplo, para as violências que a gente sofria. Então, por exemplo, essas frentes começaram a receber casos de denúncia de violências, de violência feita por um companheiro, por um namorado, mas também casos de estupro dentro da universidade, porque não tinha um órgão da reitoria. Então, as próprias mulheres começaram a se colocar, tanto pedindo espaço institucional, né? Mas também, por exemplo, constrangendo professores que se colocavam de uma forma a diminuir as alunas em sala de aula, fazendo piadas machistas, homofóbicas, racistas. Quer dizer, eu acho que é um processo de aprendizagem, de desenvolvimento de autonomia. Nossa, deve ter pegado fogo no início aquilo lá, hein? Tem algum caso, assim, sem citar nomes, mas emblemático que você possa falar? A gente acabava recebendo todas as denúncias na nossa página de Facebook, né? A gente começou com um grupo muito pequeno, que foi crescendo, de meninas de vários cursos, de vários coletivos. E a gente acabou tendo que se formar, por exemplo, conhecer a Lei Maria da Penha, saber como proceder para uma delegacia, porque éramos nós que acompanhávamos esses casos, que chegávamos para essas meninas que vinham denunciar que não tinham lugar da universidade para formalizar isso. E, gente, o que a gente vai fazer? Então, a gente teve que aprender a conviver com as meninas do direito, que já tinham uma organização um pouco anterior, as promotoras legais populares, para a gente saber como lidar com essas coisas e, ao mesmo tempo, como reivindicar espaços formais dentro da universidade. Porque não dá para você delegar para as próprias estudantes, né? Assim, você precisa de um treinamento das guardas universitárias, por exemplo, e das próprias ouvidorias. Perfeito. Rafaela, literatura. Como é que a gente pode trabalhar na literatura para diminuir essa desigualdade de gêneros? Como a gente estava falando antes, eu percebo muito machismo dentro do meio literário, assim, até autoras escrevendo livros com pseudônimos, ou então usando só as iniciais. A gente tem casos famosos disso, a J.K. Rowling, a Vitória Schwab, que esteve aqui na Bienal. Agora, é muito louco isso. Eu não sabia que o uso de iniciais tem a ver com uma proteção contra o preconceito. Sim,
porque dentro até das pessoas que compram os livros, existe esse preconceito. Aí existe o preconceito da própria livraria, por exemplo, uma autora como a autora de Bridget Jones, que é um livro de comédia sobre relacionamentos, né? Esse tipo de literatura, ele tem um termo, que é o chick lit, que ele fica num lado diferente da livraria. Um autor análogo, semelhante, que é o Nick Hornby, que fala também sobre relacionamentos masculinos, o livro dele está na seção de ficção. Quer dizer, é como se o livro escrito por mulher e tratando de temas femininos fosse uma coisa menor, mais fútil, entendeu? Menos importante. E a capa já é mais infantilizada e tudo mais. Então, assim, eu acho que existe uma barreira, ao mesmo tempo que eu vejo que as editoras hoje em dia estão transpondo essa barreira e existe um movimento de pessoas interessadas em ler livros escritos por mulheres, que tenham mulheres como protagonistas fortes. Existe uma demanda reprimida muito grande de livros assim. E só para completar, o chick lit é tipo assim, leitura de mulherzinha, Sim, né? literatura de mulherzinha. É um super pejorativo, quando na verdade trata dos mesmos temas do que um livro escrito por um homem. Geralmente é um livro de humor, assim, falando sobre o cotidiano, o dia a dia, os relacionamentos. E isso de forma nenhuma é uma coisa menor, sabe? Às vezes tratando de assuntos super sérios. Tem aquela autora Marian Keyes, que escreveu sobre depressão pós-parto, sobre relação abusiva, óbvio, com um tom de humor. Mas você chamar aquilo de literatura de mulherzinha é você fazer um desserviço, né, na verdade. Quero que você, a gente está no finalzinho desse bloco, quero que você encerre contando aquele caso da leitora que chega para a autora e diz, olha, fantasia para mim tem que ser com homem, que bom que você usou as iniciais, conta isso aí. A gente teve agora na Bienal do Livro a participação de uma autora estrangeira de fantasia chamada Vitória Schwab, e ela assina os livros como V.S. Schwab. Os livros dela são incríveis. Uma das leitoras nos Estados Unidos foi pegar um autógrafo com ela na noite de lançamento e falou assim, que bom que você escreve com iniciais, porque eu nunca teria comprado seu livro se eu soubesse que você é mulher, mas você escreve muito bem para uma mulher. Louco isso. A questão da coletividade que a gente estava falando. No próximo bloco eu quero iniciar com a seguinte pergunta. Qual o papel do homem na redução dessas desigualdades? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.